Raios crepusculares, né, visto na natureza, todo mundo já viu este efeito, que seria o mesmo efeito da dupla fenda, ou seja, franjas claras e escuras, intercaladas, por causa da divergência. Um feixe de luz é uma onda. Assim, um feixe de luz, passando por dupla fenda, ele vai gerar este padrão de interferência, né, com franjas claras e escuras, e que, na perpendicularidade, vai gerar comportamento de partícula, né, quando perpendicular. Aqui, o experimento sendo também feito e demonstrando as franjas claras e escuras, ou o padrão de interferência. Assim, na natureza também vemos isso, através dos raios crepusculares, que vemos este padrão de interferência também, né? Através dos raios claros e escuros, né? Das franjas claras e escuras. Assim, tanto no macro quanto no micro, está tudo interligado. Falando também dos raios solares, em que no equinócio eu tenho dias e noites iguais e que, né, praticamente iguais, a diferença é mínima, e que este ângulo aqui, que seria calculado em 180 graus menos 0,53 graus, né, para a ciência, então daria 179,47 graus, que seria a noite, 179,47 graus. Mas, no entanto, o modelo calcula em 0,53 a convergência para a Lua passar aqui, quando a noite é de 179. Como pode um eclipse lunar ocorrer para uma noite que tem 179 graus? E noite também é o motivo para ocorrer o eclipse. Então, tem alguma coisa errada, né? Que as pessoas se fecham no cálculo da ciência de 0,53 e não percebe que a noite tem 179 graus para equinócio. Então, vale lembrar uma coisinha da Bíblia, né? Guias cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo. A ciência faz isso. Ela coa camelo, né? E engole mosquito. Não, é no contrário, é o contrário. Então, uma coisa grande fica despercebido, né? Este ângulo aqui e a noite ser de 179 graus, para a ciência é de 0,53. É um camelo, né? É um camelo. O experimento de dupla fenda, desculpe tremer, o experimento de dupla fenda, que mostra a divergência solar, e, no entanto, a ciência esquece de que a divergência solar também é importante e apenas percebe a convergência de um ângulo errado, que na realidade seria de 0,3183, o ângulo de convergência, né? Para um corpo esférico, tem que ser calculado pelo raio e não pela distância. A distância vai interferir? Vai, mas o ângulo vai ser sempre o mesmo. O ângulo aqui vai ser sempre o mesmo.
É óbvio que este ângulo é imperceptível. Esse ângulo seria... eu tirei aqui, deixa eu colocar. Não foca. Este ângulo seria de 0, 0. Não foca. 0,00884. Então, tem muita coisa errada na ciência, né? Que atribuem a uma energia escura, atribuem a muita coisa, e o óbvio não se vê. Tanto no macro quanto no micro, vai ocorrer a mesma coisa? O experimento de dupla fenda demonstra isso. Então, vamos parar de coar mosquito e vamos coar camelo, né? Ivete virou religiosa? Não, eu só lembrei do mosquito do camelo, que é bem interessante. É bem interessante. Então, pessoas me contestam, me ridicularizam, mas eu vejo o óbvio. Eu vejo, eu faço, né, como é que fala? Uma observação de tudo ao mesmo tempo, em que, na astronomia, tudo está interligado. Tudo vai interferir em tudo. Assim como eu ainda não, eu estou pesquisando sobre os elementos químicos em que a gravidade faria, não sei ainda, faria também interferência, mas é um caso a se confirmar. Ainda estou em estudo. Assim, podem me contestar à vontade. Mas o crepúsculo mostra exatamente isto. As franjas claras e escuras vista na natureza. Assim também, né, fica refutado, né, a afirmação da ciência que os raios são considerados paralelos. Este raio aqui não é paralelo a este aqui, existe uma divergência, né? A divergência foi esquecida pela ciência. Assim, para respaldar um sol imenso e muito distante, ela considerou os raios paralelos e que, para o eclipse lunar, considerando o raio paralelo, o que eu teria aqui? Eu não poderia ter um cone de sombra de 0,53 graus, né? Se o raio é paralelo, eu tenho 180 e 180 graus. Logo, não posso ter cone de sombra, né? Absurdo isto, né? Mas é o camelo que passa, né? Camelo passa e o mosquito sendo coado. Acho que não é nem mosquito, deve ser um animalzinho unicelular, muito pequenininho. Ok?
Podem me contestar à vontade.